Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, para perguntar para você, para trazer esse questionamento, se a sua vida está sendo autocentrada e, em consequência, né, a consequência de uma vida autocentrada é a infelicidade. Então, eu vou explicar. Tem várias frentes aí, a gente aborda esse assunto de várias maneiras, né? Então, a gente fala na questão do altruísmo, de olhar para o irmão, de olhar para o próximo, de cuidar, né, dos demais seres. Eu tenho falado bastante aqui disso. E por outro lado também tem a questão que a gente sabe, né, aquela famosa imagem que você num avião, né, em caso de descompressurização, você coloca a máscara primeiro em si para depois você colocar em outra pessoa, ou seja, você precisa primeiro cuidar de si para cuidar das outras pessoas. E aí tem uma confusão um pouco assim de níveis, porque a gente começa a imaginar, eu tenho que cuidar primeiro aqui da minha vida para depois eu cuidar das outras pessoas, e isso é muito verdade. Mas a gente confunde assim um pouco porque a gente não sabe o que é cuidar de si. Por incrível que pareça, a gente não sabe o que é cuidar da gente. E como a gente imagina que nós somos um corpo, uma personalidade, uma pessoa com uma narrativa, com circunstâncias da vida, e eu imagino que isso é tudo que eu sou, então eu imagino também que a minha felicidade depende de eu ter as circunstâncias, os eventos, as condições, né, da minha vida que manifesta, para que é como se tudo isso tivesse que estar funcionando de uma determinada maneira para que eu pudesse ser feliz. E aí a gente começa a perceber assim que se eu coloco isso como meta na minha vida, eu vou ser extremamente infeliz, porque não tem como a gente controlar as coisas que nos acontecem, as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, quando a gente coloca um objetivo de uma felicidade individualizada, ou seja, uma felicidade baseada nisso, né, nos meus apegos, nas minhas aversões, quando a gente coloca isso como meta principal da nossa vida, o resultado final é, assim, inevitavelmente a infelicidade. E aí, como é que a gente faz esse contrabalanço para cuidar da gente? Mas se a gente lembra que nós somos um ser espiritual e que o nosso bem-estar depende do nosso treinamento da mente, depende da nossa prática diária de como alcançar essa estabilidade emocional, essa estabilidade mental, essa estabilidade da nossa paisagem aqui interna, aí a gente começa a perceber que faz sentido esse outro ensinamento, essa outra frente que traz que a gente não precisa, como é que eu posso dizer? Que a gente vai se colocar em primeiro lugar, né? Nesse sentido de cuidar da nossa natureza interna, de cuidar da nossa mente, de cuidar das nossas emoções. E a partir daí, sim, a gente pode estender, né, colocar a máscara ali naquela pessoa que está do lado e de uma maneira efetiva e não ilusória, porque se a gente também estiver tentando resolver todas as circunstâncias da nossa vida, se a gente estiver tentando resolver para que tudo funcione da maneira como eu acho, que seja uma maneira ideal, é dessa maneira que eu vou tentar ajudar todos os seres. No sentido de que se alguém, por exemplo, vem e traz uma questão de relacionamento, eu vou tentar resolver o relacionamento daquela pessoa. Eu não vou entender que eu não tenho como resolver o relacionamento daquela pessoa e, ao contrário, o que eu posso fazer é oferecer uma nova perspectiva para aquilo que ela está vivendo, para que ela não sofra com aquilo que está se apresentando, né? E aí, nesse sentido, a gente pode, mais uma vez, né, de novo, ser essa ajuda de fato efetiva, né, na vida das pessoas. E é muito engraçado, assim, eu vi recentemente uma gravação de um estudo da plataforma O Lugar, que é a plataforma do Gustavo Gitti, do Fábio Rodrigues, da Poliana, Isabela Ianelli. Muitos seres estão envolvidos assim nessa página, mas onde ele descreve assim, o Gustavo Gitti traz uma imagem que eu achei muito legal, que é assim: imagina que nós somos um adolescente e a gente está num parque maravilhoso. Esse parque é maravilhoso, cheio de beleza natural, tem um lago, tem uma casa, sei lá, tem uma estufa de vidro maravilhosa, tem uma natureza exuberante, árvores frutíferas, né? Tem um gramado, tem pessoas que estão sempre naquele parque, pessoas que frequentam aquele parque, tem pessoas com crianças, pessoas com cachorros, tem, né, idosos, muitas pessoas frequentam aquele parque.
Mas nós somos esse adolescente que a gente tá fazendo um passeio de bicicleta dentro desse parque. E aí, quando eu vou descrever o parque, eu não descrevo o parque para as pessoas, eu não falo assim, nossa, você viu aquele lago? Você viu que maravilha aquela árvore? Você viu que maravilha aquele gramado, né? Não, ao invés disso, eu falo assim para as pessoas, nossa, você viu aquela manobra que eu fiz na hora que eu passei pelo lago? Nossa, você viu a minha postura quando eu sento na bicicleta? Você viu que eu fiz não sei quantos quilômetros e tal? Você viu o percurso que eu fiz? E assim, não tem como ninguém saber o percurso que esse adolescente fez na bicicleta, né? A não ser ele mesmo, só ele tem essa visão do percurso que ele fez. Mas a gente é tão autocentrado, a gente está tão concentrado em si, que a gente nunca tá, não é nem descrevendo o parque para os outros seres, mas a gente não tá olhando para o parque, a gente não tá olhando para tudo que tem ao redor, porque eu tô muito concentrado aqui na minha vida, né? E um exemplo que o Gustavo trouxe que eu achei muito legal também é que assim, a gente lê um livro e a gente não imagina assim, sabe quando a gente vai lendo o livro? Muitas vezes acontece, talvez aconteça com vocês também. Você está lendo o livro e você fala, nossa, esse livro poderia ser muito legal para fulano, para ciclano, para beltrano, que legal, vou compartilhar isso. Eu tenho muito isso. Para quem me segue no Facebook, no Instagram, eu sempre coloco trechos, né, dos livros. Inclusive fica aqui o convite para vocês me seguirem por lá também. Eu faço algumas lives também. Mas enfim, e aí você quer compartilhar isso com todos os seres. Mas tem pessoas, quando a gente está num processo autocentrado, né? Então, por exemplo, o Gustavo estava dando o exemplo do estudo que ele conduz lá na plataforma O Lugar. Aí você vai participar do estudo e você nem vai se conectar com o livro, você não vai falar do livro, você não vai falar das coisas que você vivenciou no livro, mas você vai falar de você dentro do processo com esse livro, né? Então você vai falar assim, ah, eu não gostei muito porque eu não entendi direito. Ou então você vai falar assim, ah, então, esse estudo é legal, mas sabe, é num horário que eu não posso, então assim, né? Você não vai se alegrar pelos outros seres que vão se beneficiar desse estudo, você não vai compartilhar aquilo que você leu no livro, porque, de novo, você está centrado, muito centrado em você. E a gente não percebe que desse jeito, então, a gente é esse adolescente na bicicleta que está só olhando para o próprio percurso, para a própria vida, para a própria, né, para tudo que está acontecendo aqui, e esse mundo é muito pequeno, ou seja, sou eu na minha bicicleta, né? Eu não estou olhando para o parque, e aí essa vida fica muito restrita. Então, se o pneu da minha bicicleta murcha, é uma coisa muito gigantesca, e obviamente eu vou sofrer, porque, né, não, sei lá, ou então se a minha bicicleta suja, aí não vai ficar muito legal, as pessoas vão ver a minha bicicleta meio suja e tal. Então, se a gente estiver concentrado aqui na gente, a gente deixa de ter essa visão do parque. Então, que fica aqui uma pergunta, né, para quando a gente conta histórias, se a gente está contando uma história a partir do ponto de vista de eu sentado na minha bicicleta ou do ponto de vista de quem está realmente contemplando, olhando e querendo compartilhar com todos os seres a beleza desse parque. Era isso que eu queria compartilhar hoje aqui com vocês, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê!